Vamos lá. Então, bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa sessão do grupo de cabeça e pescoço. Hoje nós vamos falar sobre anatomia e disfunção articular, da ATM, da articulação temporomandibular. Eh, Introduzindo, mas principalmente falando sobre anatomia, né, a gente tem como componentes ósseos da ATM a fossa mandibular, que é essa cavidade glenoide na porção escamosa do osso temporal, a eminência articular, como é mostrada aí na imagem, e também, principalmente, né, o côndilo da mandíbula, em que vai fazer principalmente essa principal articulação, né. Eh, a ATM ela é constituída por uma articulação sinovial, gânglio-artroidal, né, em que faz esses 2 movimentos ao mesmo tempo, tanto de dobradiça, como também o deslizamento anterior. E também, a TM é composta principalmente pelo disco articular, né, é composto por um tecido conjuntivo, ele é flexível e bicôncavo, em que a gente vai dividir em 2 compartimentos por divisão virtual mesmo, certo? Compartimento superior e o compartimento inferior. O compartimento inferior, que faz parte essa superfície superior do disco articular, com a fossa articular, responsável pelo movimento deslizante e de translação. E o compartimento inferior é é composto pelo complexo côndilo-disco, em que ele faz um movimento de rotação. Durante o movimento de abertura da boca, o disco é rotacionado posteriormente no côndilo, e o oposto ocorre no fechamento, em que o disco ele é reposicionado para frente. Então, a cada vez que fazemos o movimento de abertura da boca, o disco ele é deslocado. Eh, Outra constituinte importante, né, da ATM é a cápsula fibrosa, é uma cápsula que recobre toda a articulação e também ligamentos importantes, como os colaterais, capsular, temporomandibular, os acessórios, que é o esfenomandibular e o estilomandibular. Estes últimos, eles fazem parte da zona bilaminar. Eh, essa zona essa zona bilaminar é a que prende a zona posterior do disco ao osso temporal. Então são os ligamentos bastante importantes nesse movimento. E também ela é constituída por músculos, o masseter, o temporal, o pterigóide lateral e medial e o músculo digástrico. Aqui, a imagem sobre esse movimento, né, principalmente de abertura e fechamento da boca, em que a gente vê as principais estruturas responsáveis por essa articulação. Os músculos pterigóide, né, lateral e medial, que fazem se estendem até o disco na parte anterior, e a zona bilaminar, que fica na região posterior. A gente vê as porções do disco, né, a porção anterior e posterior, e as estruturas ósseas, o côndilo, a eminência articular, a fossa, que fazem parte da articulação. Então, toda vez que, eh, ocorre a abertura da boca, eh, o o disco ele é movimentado, né, então o côndilo que se articula com a eminência articular do osso temporal, e o disco permanece entre a eminência e o côndilo. Já na boca fechada, ele se anterioriza, né, com o movimento da musculatura. Aqui é mais uma representação, junto com a ressonância, né, em que a gente vê esse movimento do disco, relacionado com o movimento de abertura e fechamento da boca, em que, quando a boca está fechada, né, o disco fica a zona intermediária do disco fica bem entre os 2 ossos, né, a eminência articular e o côndilo, já com a boca fechada,
Como eu já falei anteriormente, né, o disco ele vai ficar um pouco mais anteriorizado. E os principais distúrbios intracapsulares têm relação com essa disfunção interna, né, é o distúrbio mais prevalente, que ocorre principalmente pelo posicionamento anormal do disco e a sua relação funcional inadequada com as superfícies articulares. As principais sintomatologias, né, são dor, ruídos articulares, e restrição funcional. Então, nesses casos, o diagnóstico por imagem é bastante importante, né, a fim de detectar essas disfunções do disco e também da articulação, das estruturas ósseas relacionadas. Podemos usar a radiografia, tomografia, ressonância e algumas vezes também a ultrassonografia vai ajudar bastante, principalmente por a gente ter esse estudo dinâmico, né. Eh, Na radiografia, nós vamos fazer uso da incidência de Fuller e panorâmicas da mandíbula com a boca aberta e com a boca fechada. Nas imagens a gente vê, né, um exemplo de radiografia, a primeira, a de cima com a boca fechada, a segunda com a boca aberta, em que a gente vai observar a inclusão do côndilo mandibular, que sai da fossa mandibular e deve se posicionar abaixo ou um pouco anteriormente à eminência articular com o paciente quando está com a boca aberta. Então identificamos, né, na radiografia, as estruturas ósseas, a amplitude do espaço articular e a análise da incursão dos côndilos mandibulares. Por isso a importância dessa avaliação dinâmica. Na tomografia, a gente vai fazer uso de imagens seccionais multiplanares e tridimensionais. Ela é utilizada principalmente na janela óssea para identificar, como a gente vai ver mais na frente, né, fraturas, alterações ósseas em si, e tem essa limitação em relação a avaliar o disco articular e os tecidos moles. Então, a ressonância é definida, né, como um exame padrão para identificar principalmente essas partes moles no exame. Como eu falei, né, a gente vai identificar melhor na ressonância o disco articular, as estruturas dos tecidos moles, da ATM. Utilizamos como técnica imagens oblíquas, sagitais e coronais, com espessura de corte até 3 milímetros, e as sequências em T1, DP ou T2 FET7, com a boca aberta e com a boca fechada. O contraste, nesses casos, pode ajudar a determinar a presença de inflamação da membrana sinovial ou alguma artropatia. Existem diversas etiologias, né, para a disfunção da ATM, sendo a principal a disfunção do disco articular, mas existem outras causas como anomalias dentárias, traumas, doenças inflamatórias e infecciosas, doenças degenerativas da articulação, algumas variações anatômicas, neoplasias, entre outras causas. Para introduzir, a gente tem esse caso, é uma mulher de 45 anos. Se alguém quiser participar, escrevendo as imagens. Opa, Mariana, bom dia. Bom dia. Bom, vamos lá. Nós temos duas imagens de ressonância, né? Uma boca fechada, boca aberta, como está bem ilustrado. Só está o T1. Ah, Na boca fechada, a gente já observa que, apesar do côndilo ah, ele está na topografia habitual, o disco ele está anteriorizado, né? Então, ele já está deslocado, o disco está deslocado anteriormente, e tem um aspecto algo irregular. Quando na segunda imagem a gente já observa a boca aberta, durante essa avaliação, a, o disco não faz essa articulação, ele continua mais anteriormente, né? Então ele não tem uma redução desse deslocamento do disco mesmo com a abertura da boca, né?
Então, basicamente isso, um distúrbio do disco articular, né? Isso, é exatamente isso, cara. É justamente para mostrar, né, a não redução, né, do disco, em que a gente vê a disfunção do disco articular. O disco, ele anatomicamente, ele geralmente é bicôncavo na sua porção central, em forma de gravata em borboleta, e com a boca fechada, a zona intermediária deve estar posicionada na face anterossuperior do côndilo. O côndilo mandibular deve estar central na fossa mandibular e a porção posterior do disco entre 11 e 15 horas. Então, essa referência também pode mudar entre 11 e 12 horas sobre essa localização, essa topografia do disco, né? Os ligamentos colaterais, eles fixam o disco lateralmente e medialmente, e os ligamentos retrodiscais superior e inferior fixam o disco posteriormente, onde se fundem com a porção posterior do disco articular. E anteriormente, o disco é fixado à porção tendina dos músculos pterigóide lateral. Quando ocorre essa luxação, ela pode acontecer com ou sem a redução, sendo mais comum as luxações anteriores, mas podem ocorrer as luxações laterais e posteriores também. Essa última é menos comum. É, e também pode ocorrer, além da luxação, né, o disco aderido, em que o disco permanece fixo na sua posição habitual, não apresentando deslocamento durante a abertura da boca. Esse movimento da articulação. E a ressonância, ela vai avaliar esse deslocamento e a morfologia do disco, né? Então, quando a gente vai ver a alteração, o disco ele geralmente muda de formato, para um formato mais arredondado, localizado numa posição mais anormal. A alteração mais precoce costuma ser o aumento de sinal no T2, na zona bilaminar. Pode ocorrer também a degeneração do disco, com a perda de sinal em T1 e T2, e a alteração do ângulo entre a banda posterior e a orientação vertical do côndilo, quando ele fica maior que 10 graus. Podem ocorrer também sinais de inflamação, né, como o hipersinal dos tecidos, pode ocorrer o baixo sinal em T2 já num estado de fibrose da articulação, e também a gente pode identificar derrames articulares. Como a gente vai ver também em outras alterações específicas dessa disfunção, ocorrem as erosões, achatamento da cabeça, sinais de alterações degenerativas, né, osteófitos, edema da medula, subcondral e esclerose. Eh, e os estágios clínicos, né, dessa disfunção, elas podem ser divididos de grau 1 a grau 4, sendo grau 1 quando ocorre o deslocamento do disco com o paciente em repouso, com redução completa após a abertura da boca. Os sintomas costumam ser estalidos ou limitação da abertura. No estágio 2, ocorre o deslocamento do disco com redução e episódios frequentes de estalidos com travamento da articulação. No estágio 3, o deslocamento do disco já pode ocorrer com o paciente em repouso e que não se reduz com a abertura da boca, e que os sintomas já são um pouco mais intensos, né, como travamento da articulação, dor e desvio da mandíbula. E no estágio 4, o disco já está degenerado, sem sem elasticidade, com perfurações, em que ocorre já a acentuação dos sintomas, né, podendo causar crepitações e depois, consequentemente, uma artrose da articulação. As anomalias dentárias, são causas, né, também de disfunção da articulação, por problemas de oclusão, principalmente, podendo predispor a disfunções do próprio disco articular. O bruxismo também é outra causa importante, né, outra anomalia importante, que ocorre principalmente em crianças, e ela é definida principalmente, né, pelo ranger e apertar ou triturar dos dentes durante o sono. Existem fatores genéticos associados, estresse e também problemas de oclusão.
O desgaste, amolecimento, fraturas ou perdas dentárias também podem estar relacionadas ao bruxismo. Aqui a gente tem outro caso, é uma mulher com história de acidente automobilístico. Oi, Mariana, bom dia. Oi, bom dia, Samara. Aí a gente tem uma tomografia da TM mesmo, né? Janela óssea, corte sagital, e a seta tá mostrando assim claramente essa fratura, né? Fratura oblíqua completa da mandíbula, e a gente observa um afastamento, né, dessas estruturas, uma leve irregularidade também do córtex dessa fratura. E é basicamente isso que eu vejo nessa imagem mesmo. Isso, exatamente. E aí, no caso, né, o paciente com história de trauma, a tomografia pode ser de grande ajuda, né, para identificar fraturas. Ocorre principalmente decorrente de acidente automobilístico ou ciclístico. Também pode ocorrer por traumas com esportes, na hora da intubação orotraqueal também, mordida acidental em objetos mais duros. Os locais mais acometidos de fraturas são o colo e a cabeça do côndilo da mandíbula, e é importante o exame de imagem para que a gente possa avaliar o grau e o tipo de deslocamento da fratura, e, consequentemente, definir um plano terapêutico. Porque quando tem o deslocamento, né, o tratamento já é cirúrgico, e sem o deslocamento tende a ter um tratamento mais conservador. Uma das principais complicações é a pseudoartrose. A gente pode também identificar alguns sinais nessa imagem, e a tomografia, como eu falei, é o método de escolha. Outro caso é um homem de 14 anos. Oi, Mariana, tudo bem? Deixa eu Bom dar uma dia. olhada. Bom dia. Primeiro a gente tem uma imagem de tomografia, né? No corte, estou na dúvida se acho que é coronal, acho que é imagem coronal. E a gente parece ter uma alteração morfoestrutural aí do côndilo da mandíbula, né? Ele é um pouco mais achatado, tem uma erosão central. E quando a gente vê essa imagem na ressonância, que agora eu estou um pouco na dúvida se é T2 ou é T1 pós. Eu acho que é T1 pós, que parece ter alguma estrutura, tipo, parece ter vaso que não tem alto sinal, mas Isso. eu acho que é T1 pós, é certo. Uhum. Sendo T1 pós, esse côndilo da mandíbula tem um realce, né, como se fosse, talvez por edema ósseo, inflamatório, a gente também vê um realce da sinóvia, né? Então, a gente considera um processo inflamatório com sinovite, derrame articular nessa região. Aí eu acho que é basicamente isso, um processo inflamatório aí do côndilo com alteração morfoestrutural. Isso. Muito bem, é isso mesmo. Para a gente introduzir as doenças inflamatórias, né? Existem diversas causas, né, como artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriásica, lúpus, artrite reumatoide juvenil, em que os principais sintomas são dor, limitação da abertura da boca, a rigidez mastinal e a crepitação. Pode ocorrer o edema e a proliferação da sinóvia, com o envolvimento das estruturas ósseas e as partes móveis adjacentes. E na imagem a gente costuma ver a irregularidade e erosões corticais, o edema ósseo, o derrame articular, pode haver o realce sinovial, né, ao exame com contraste, e em alguns casos pode evoluir também para anquilose. Aqui um pouco para resumir, né, as principais alterações que ocorrem nas doenças inflamatórias, que acometem a ATM, na artrite reumatoide, que é a artrite inflamatória mais comum, né, em adultos que afeta a ATM, pode ocorrer a posição anormal do disco, destruição completa também, derrame articular, o realce sinovial, né,
ao contraste e ele pode ser definido como um precursor das alterações ósseas, e de alterações ósseas pode ocorrer a posição óssea e a osteoartrite secundária. Na artrite psoriásica, ela já é mais rara de acometer a ATM, mas nela a gente pode ver erosões, o achatamento da cabeça condilar, a redução dos movimentos da mandíbula, o derrame articular, características morfológicas, alteração nas características morfológicas e a posição anormal do disco. Na AIJ, a gente vai identificar no exame a erosão da cabeça condilar, o realce sinovial, achatamento da superfície articular, esclerose clubocondral, derrame articular, a deformação do disco, deslocamento, e os principais fatores de risco para que o paciente tenha esse acometimento na ATM, geralmente são maior duração da doença, ou quando o paciente ele também é acometido em idades mais jovens, né, com início mais com o paciente mais jovem, e o curso poliarticular ou sistêmico. Na artrite reumatoide, a gente pode classificar também o grau de acometimento pelo exame de ressonância, sendo o grau 4, enquanto quando os côndilos e as articulações são normais, grau 1, quando há a irregularidade no côndilo da mandíbula, destruição ósseas, alterações na medula e ocorre o estreitamento do espaço articular. No grau 2, já é uma erosão significativa do côndilo, destruição e estreitamento do espaço articular. E no grau 3, ocorre já essa destruição completa do côndilo e o estreitamento também do espaço articular. Como a gente pode ver, né, nas imagens, cortes sagitais de ressonância ponderados em T1, a de cima sem contraste e a de baixo com contraste, em que a gente pode ver, né, com o contraste esse realce sinovial, decorrente já da sinovite, e irregularidade, erosão da superfície mandibular. Outras causas também de disfunção são as infecções, já é uma causa mais incomum, mas ela pode acontecer por disseminação hematogênica ou por extensão local de uma infecção local. Na imagem, a gente pode ver o aumento de partes moles, o realce ao meio de contraste, derrame articular, espessamento e também o realce sinovial. Aqui é outro caso de uma mulher de 50 anos. Eu vou descrever a imagem. A gente vê na imagem mais à esquerda a tomografia, né, em que a gente identifica bastante irregularidade, redução do espaço articular, osteófise, e também a gente pode identificar cistos subcondrais, né, na região da ATM, e nas outras imagens são cortes sagitais e coronais da ressonância ponderada em T1, em que também a gente pode identificar sinais de redução da amplitude do espaço articular, remodelamento dos contornos do côndilo, osteófitos também. A gente pode identificar deformidade do disco. O disco também a gente pode ver nas imagens que ele se apresenta fragmentado e subluxado anteriormente, nas imagens da boca fechada. Sem redução, né, a manobra com a boca aberta. Então, isso, mas para a gente introduzir as alterações degenerativas da ATM, em que ocorre essa disfunção do disco articular, podendo ocorrer a degeneração da cartilagem, consequentemente, a degeneração da articulação. Ocorre mais em mulheres acima dos 30 anos, podendo ela ser primária ou secundária, né? Quando ela é primária, tem bastante correlação
com a dentição deficiente e, na forma secundária, associada a outras artropatias. Como sintomatologia, ocorre a limitação da abertura da boca e também pode haver crepitações. Na imagem, a gente consegue identificar as erosões corticais, a redução do espaço articular, a esclerose subcondral e também a presença de osteófitos e cistos subcondrais. Outras causas de disfunção são as variantes anatômicas, né, em que a mais comum é a hiperplasia do processo coronoide, em que o processo se projeta anteriormente e acima da borda inferior do zigomático, podendo predispor ao impacto e restringindo também a abertura da boca. Outras causas também são neoplasias ou metástases. Raramente elas podem acometer, né, a articulação da ATM, mas quando acomete, os principais sítios são de mama, próstata, pulmões, rins e tireoide. Sendo rim, tireoide e pulmão, fazendo lesões mais líticas, ósseas mais líticas. Na mama, podem ser mistas e os de próstata tendem a ser mais blásticas, como a gente identifica aqui na imagem, né, o acometimento da ATM com lesões por metástase. Agora, o quinto caso é uma mulher de 60 anos. Oi, Mariana. Oi, Samara. A gente tem aí 3 imagens, né, de TC, janela óssea, do crânio, a primeira mostrando o crânio, as outras a ATM, né? Corte axial, eu acho que os outros sagital. Uhum. E aí a gente tem como se fossem as formações nodulares ou corpos livres, né? Parece que eles têm os tamanhos meio variados. Alguns são bem delimitados, outros têm um formato mais irregular. Aí nessa região próxima à ATM, não vejo massa, não vejo derrame. Acho que são mais essas formações mesmo, pela característica pode ser calcificação, né, nesses espaços intraarticulares aí da Isso. ATM. Exatamente, são essas calcificações intraarticulares, né, que podem acontecer na condromatose sinovial, em que vai ocorrer o desenvolvimento metaplásico de nódulos cartilaginosos calcificados nos espaços articulares. Costuma ser rara na ATM, costumando acometer mais joelhos, cotovelos, ombros, mas é importante a gente identificar que pode ser uma das causas, né, de dor articular, edema local, problemas de oclusão e podendo até causar assimetria facial. Ela pode ser primária ou secundária, sendo a primária de etiologia desconhecida e a secundária relacionada a traumas, infecções ou artropatia. É mais comum no sexo feminino, entre a quarta e a quinta década de vida, e na imagem a gente vai identificar justamente isso, os corpos livres intraarticulares calcificados. E na ressonância, a gente pode identificar esses corpos livres com hipossinal, e também identificar alterações de partes moles, como sinovite e derrame articular. Agora, o último caso, o caso 6, é uma mulher de 65 anos. Mari, eu só não estou sabendo qual é a sequência desse corte sagital de ressonância aí. Não sei se é STI, É gradiente eco. gradiente eco. Isso. Eu, o que eu observo aí é que o côndilo ele está meio irregular, né? Tem uma certa retificação, perdeu aquela esfericidade do côndilo, né? Uhum. E aí eu não vejo alto sinal, só vejo baixo sinal nessa região, né?
caracterizando assim algo já mais antigo, né, não agudizado, né? Isso mostra justamente, né, esse intenso por sinal, mostra a esclerose óssea, e é uma alteração, né, que a gente vê na ressonância nos casos de osteonecrose, que é a necrose avascular, em que ocorrem alterações na circulação vascular do osso, podendo ser tanto de forma direta como de forma indireta também. Os fatores de risco são uso de corticoide, tabagismo, alcoolismo, lúpus, anemia falciforme, pancreatite crônica, radioterapia, em estágios avançados da disfunção interna da ATM também podem causar essa osteonecrose. Nos exames de imagem, a gente vai ver a redução do volume ósseo, esclerose, irregularidade cortical, assimetria e alterações morfológicas dos côndilos mandibulares. E na ressonância, pode ocorrer esse edema ósseo na fase aguda e muito baixo sinal na fase mais tardia, em que a gente vai identificar a esclerose. Outra causa é a doença de depósito de pirofosfato de cálcio, que é a pseudogota, em que ocorre crises de artropatia inflamatória, podendo ocasionar o acúmulo de cristais nas articulações, como a gente consegue ver nessa imagem de tomografia. Geralmente ocorre pacientes em idades mais avançadas, sem predileção por sexo nesse caso, né? Nas outras patologias a gente vê um acometimento maior no sexo feminino, já nesse ele não tem uma predileção específica. No início agudo, geralmente vai ocorrer um edema local. Na imagem, a tomografia, a gente identifica a condrocalcinose, é uma doença articular degenerativa, podendo também na imagem identificar sinais de erosão no côndilo mandibular e na fossa mandibular, já nos casos mais avançados. E a displasia fibrosa ou querubismo, né, é uma doença de etiologia desconhecida, também sem predileção pelo sexo, em que ocorre o desenvolvimento de tecido fibroso e traves osteoides que gradualmente vão substituir o tecido ósseo normal. Nas imagens, a gente vai identificar áreas radiotransparentes bem definidas, ou por aspecto em leito ou em vidro fosco, né, como a gente identifica nessa imagem abaixo, essa imagem em vidro fosco do tecido ósseo, com o espessamento cortical e a obliteração do seu trabeculado. Então, ocorre essa displasia, né, essa alteração do tecido ósseo, de forma geral. E o querubismo é uma forma mais específica dessa displasia, em que vai acontecer extensas lesões osteolíticas na mandíbula, em que a gente vê na imagem, né, acometendo bilateralmente, de caráter insuflativo e com afilamento e ruptura cortical. E, para a gente finalizar, né, também outro acometimento da ATM é essa hipermobilidade articular, em que o côndilo mandibular vai ultrapassar o limite máximo da eminência articular, predispondo a ATM à sobrecarga mecânica. Como a gente identifica nesse desenho, né, a gente vê que o côndilo, essa porção em amarela, que a gente consegue ver que ele ultrapassa o limite da eminência articular, né? Então ele está mais anterior, sobrepondo a articulação à sobrecarga mecânica, causando instabilidade para os tecidos intra e extracapsulares. Então é isso, utilizei principalmente como referência esse livro do CBR, que é o que eu tive acesso no momento, né, a última edição, e também esse artigo sobre a ATM. Ok, parabéns, Mariana, pela aula bem didática, né, e conseguiu abranger os principais tópicos aí nesse tema de TM. Anatomia, assim, não é tão complexa, né, uma
articulação bem restrita, né? Assim, não tem tantas estruturas assim para a gente avaliar, mas, enfim, é fundamental o exame ficar bem feito, né? A técnica é fundamental, porque se a técnica não ficar boa, a gente tem dificuldade na interpretação. Então, geralmente a gente faz essas sequências. Você colocou aí T1, T2, DP com a boca fechada, né? Que o paciente tolera bem. Aí quando abre a boca, que faz uma abertura forçada da boca, né? Que é a parte mais desconfortável do exame, obviamente. Aí a gente basicamente faz só o DP. Que é para avaliar, porque o DP você avalia bem a anatomia, derrame articular, a estrutura do disco, enfim. Então, assim, geralmente você faz um exame mais abrangente, com a boca fechada, e com a boca aberta faz só uma sequência que é mais rápida. Senão o paciente não tolera, começa a mexer, e aí o exame não fica bom. Então, você abordou basicamente tudo, eu só não vi você falar. Tem uma condição que chama, não sei se tem no livro, isso aí, é a reabsorção condilar idiopática, que ocorre em mulheres jovens. É uma condição degenerativa, não é tão rara. É como se fosse uma artrose bem agressiva, assim. Geralmente em mulheres jovens, com perda de volume, achatamento do côndilo, sabe? Erosão. E parece uma artrose, mas uma mulher jovem. Eu acho que foi a única coisa que eu não vi na sua apresentação, eu acho que não tem no livro CBR, talvez. Não tinha no Tinha livro. isso não, né? Tá, joia. Então, Mas o restante você fez tudo aí que é importante, tá? Parabéns, tá parabéns bom. ao pessoal que participou também e boa semana a todos. Obrigada, doutor. Obrigada, pessoal. Boa semana.